Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E esse espaço semanal de domingo à noite, você já sabe que é um espaço para reflexão sobre alguma passagem da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. É um espaço para pensarmos sobre a espiritualidade e para nos pensarmos, né? Pensarmos em nós mesmos enquanto discípulos e discípulas de Jesus e o nosso papel diante do comprometimento que a fé nos exige. Se você está assistindo em outro dia, em outro horário, também você é igualmente bem-vindo e bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, a sua curtida nesse vídeo e também aproveite para compartilhá-lo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque com certeza você deve conhecer pessoas, fazer parte de grupos de pessoas que tenham interesse nesse conteúdo que nós apresentamos aqui. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 41 até o 47, que diz: Aqueles que aceitaram sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunidade da vida, na fração do pão e nas orações. Nascia em toda a alma certo temor, pois muitos prodígios e sinais aconteciam por intermédio dos apóstolos. Todos os fiéis estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e os bens e os distribuíam entre todos conforme a necessidade de cada um. Dia após dia frequentavam unânimes o templo, partiam o pão nas casas, compartilhavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e sendo apreciados por todo o povo. O Senhor acrescentava ao grupo dia após dia os que eram salvos. Esse texto é belíssimo, inspirador e deve, de tempo em tempo, ser pauta das nossas leituras e das nossas reflexões. O início da história da igreja, a igreja no seu sentido mais simples, mais essencial e mais genuíno do termo comunidade. Logo após o derramar do Espírito Santo, que teologicamente nós entendemos que é a inauguração da igreja enquanto ajuntamento de pessoas que creem em Jesus. E esses termos essenciais vividos por aquela comunidade faz toda a diferença. Esse grupo não tinha ainda uma igreja no sentido de templo. O templo que eles falam aqui ainda é o templo judaico que as primeiras comunidades se organizam. Esse grupo não tinha facilidades, não tinha estruturas, não tinha dinheiro, não tinha projeção na sociedade, mas é um grupo que pode passar o tempo que for, é inspirador para a vivência da fé. O versículo 41 e 42 eu falei na semana passada, sobre os elementos básicos dessa igreja, né? E hoje eu quero dar continuidade a partir do versículo 43, quando o texto de Lucas diz que havia temor em cada pessoa que frequentava e que fazia parte daquela comunidade. Temor tem sido confundido com medo, com pavor, como se Deus fosse um elemento apavorante da nossa espiritualidade. E não é isso o que o texto diz e não é isso que o Novo Testamento nos ensina. Deus só é um fator de pavor da nossa espiritualidade quando essa espiritualidade é distorcida e nos é apresentada uma imagem de um Deus mau, perverso, vingativo, imprevisível. Mas não é essa a imagem que Jesus nos revela. A imagem de Jesus sobre Deus é aquela bem expressa, como eu falei hoje de manhã na EBD Online, do Pai revelado lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Jesus nos revela um Deus que é Pai de amor, de misericórdia, de acolhimento,
um pai que é pai de todos os filhos, independente de quais sejam esses filhos, e que cuida e se aproxima de cada filho, de cada filha, independente de qualquer coisa. O temor a Deus que esse texto está nos dizendo é um profundo respeito e reverência diante da sua bondade, diante do seu amor. É um certo constrangimento que nós devemos ter ao estarmos diante de um Deus que expressa tamanho amor, perdão incondicional e acolhimento, independente do que nós possamos fazer e do que nós podemos ser. É um Deus que sempre quer oferecer uma outra oportunidade, em que nós sempre encontraremos em seu coração um espaço, uma acolhida. Quando nós nos voltarmos para Ele, Ele estará sempre de braços abertos para nos esperar, sem que tenhamos que pagar preço, porque assim Ele faz com o filho pródigo. Ele apenas o abraça, o beija, não quer as suas explicações, não quer jogar na sua cara o que ele fez, não quer fazer uma justiça retributiva de pagar o mal com o mal, ele apenas o abraça, o beija, ele joga no esquecimento o que se passou, agora é vida nova dali para frente, e manda fazer uma festa para celebrar aquele encontro. Muitas pessoas precisam se reencontrar novamente com um Deus de amor e deixar de lado a imagem de um Deus perverso e vingativo, porque essa imagem sim gera pavor nas pessoas e não um verdadeiro temor e não um verdadeiro amor que devemos ter para com um Pai misericordioso. E quando nós vemos pessoas que usam a religião e que usam o discurso religioso para ganhar dinheiro, para ganhar proveito próprio, para se enriquecer, para se autopromoverem e para financiarem um projeto político de poder, nós percebemos que o temor a esse Deus revelado por Jesus não existe mais e deu lugar a uma dissimulação e a uma censura que entra no lugar desse temor por um Deus de amor e de misericórdia. Se nós conhecêssemos esse Deus que Jesus nos revela a partir da sua experiência, nós certamente teríamos um outro tipo de relacionamento com esse Pai. E o texto diz que por conta desse temor, por conta desse reconhecimento de um Deus de amor, muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. E isso acontecia naturalmente. Não era milagre de hora marcada, não era espetáculo pirotécnico, era algo que acontecia com a vivência da fé cristã naquele cenário. O versículo 44 diz que todos os fiéis estavam unidos e tinham tudo em comum. Ué, mas isso não é comunismo, não? Mas isso não é papo de esquerdista, não? Isso é muito antes dessas coisas que estão inventando para desvirtuar a nossa atenção da essência da igreja. Antes mesmo de se falar de esquerda, direita ou qualquer outra dessas bobagens, o texto está dizendo que os discípulos, que quem vive a fé em Jesus, eles tinham tudo em comum, tudo era de todos, era compartilhado. E eles eram capazes, como diz o versículo 45, de vender os seus bens, os poucos que ainda tinham algum bem, para distribuir entre a comunidade conforme a necessidade de cada um. Dessa maneira, aquele grupo de pessoas que não eram ricos, que não eram abastados, conseguiu superar os problemas de desigualdade social que havia naquela comunidade. Como é que isso não era uma prioridade da igreja? Como é que isso não estava no DNA genuíno daquela comunidade? Eles se preocupavam sim com quem passava necessidade, com quem não tinha o básico para a sua sobrevivência. E isso não era apenas um discurso e não era apenas uma oração, era uma ação prática, concreta, porque eles eram discípulos e ser discípulo compromete a nossa existência como um todo, compromete a nossa concretude da vida, e eles abriam mão do que tinham em excedência para que aqueles que não tinham nem o básico pudessem ter as suas necessidades supridas pela ação transformadora da igreja. Isso sim é ação transformadora na igreja. Uma ação que impacta a sociedade.
mas impacta não de maneira intransigente, moralista e fundamentalista, mas impacta no sentido de vivência e de cuidado para com os que sofrem e padecem necessidades. Prossegue o texto dizendo, versículo 46, dia após dia eles frequentavam unânimes o templo, partiam o pão nas casas. E, lamentavelmente, as igrejas transformaram esse partir do pão em apenas uma celebração litúrgica, que também tem o seu valor, também tem o seu papel. Mas o texto está falando aqui dessa liturgia que era partilhada de casa em casa, na simplicidade, no mínimo do mínimo, como diria o livro de Leonardo Boff, né? Partiam pão nas casas, ou seja, atentavam para a realidade de cada pessoa, não serviam no atacado, mas cuidavam da individualidade de cada pessoa, conheciam as suas realidades no dia a dia, e cada pessoa tinha o seu protagonismo nessa vivência comunitária. Compartilhavam o alimento com alegria, não era um peso, não era uma imposição, mas eles compartilhavam com alegria, e eu já falei que a palavra compartilhar vem de dividir o mesmo pão, de tomar o mesmo pão, de tornar o único pão algo que é de todos que estão naquele ambiente. E eles compartilhavam do alimento com alegria. Isso era satisfatório para eles. Eles não esperavam nada em troca, eles não esperavam dar para receber coisas maiores. Eles não esperavam dar uma oferta para receber prosperidade da parte de Deus. Não tinha nada desses vícios, não. Porque eles entendiam que a bênção era poder dar, porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, é o texto bíblico quem diz isso. Eles sabiam que a alegria era suprir as necessidades de quem tinha alguma delas. Eles sabiam que a bênção que eles poderiam receber da parte de Deus era o privilégio de compartilhar das suas vidas com quem tinha menos do que eles. E ao verem pessoas passando necessidade, tendo essas necessidades supridas, isso era uma bênção para eles. Isso era motivo de alegria, de regozijo, de louvar a Deus por isso que foi produzido pelo valor da vivência comunitária. Faziam isso com simplicidade de coração. Era um coração simples. Era uma alegria poder compartilhar, né? Isso é de uma riqueza que só o Evangelho pode produzir. O valor da simplicidade, do que é simples, do que não tem ostentação, do que não tem grandeza, do que não tem apelo, mas que faz toda a diferença para quem pratica e para quem é alvo dessa prática, né? Porque isso é a vivência cristã. É o grão de mostarda que é pequenininho, discreto, mas que gera uma árvore que alimenta, que abriga, que gera refrigério. E eles louvavam a Deus, isso era motivo de louvor a Deus, e eles contavam com o apreço de todo o povo. Isso era muito legal, né? A igreja primitiva, sem ser intransigente, sem querer ser autoritária e sem ter um projeto político de poder, sem ter um projeto de marketing, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Ela tinha o apreço das pessoas que eram de fora. E as pessoas que eram de fora olhavam para a sua vivência e diziam: vale a pena ser como essas pessoas. Eles amam, eles cuidam, eles exercem misericórdia, eles são dedicados não só para si, mas principalmente para o próximo. Vale a pena ser como essas pessoas são. Será que é essa reflexão que a sociedade faz da igreja de hoje? Será que é isso que a igreja tem inspirado em nossos tempos? Ou será que a igreja tem cada vez mais cedido a um projeto político de poder, a ostentação da grandiosidade e do dinheiro a cada dia, a cada pregação e a cada apelo? Será que é por isso que a igreja tem contado com a antipatia da sociedade dos tempos atuais? Porque naquela época, e logo depois seria uma época de perseguição, mas mesmo assim
a igreja contava com a simpatia, o respeito e com o apreço da sociedade. E Jesus diz que quando o sal perde a sua característica, ele nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa comunidade de Atos não era pisada pelos homens, não era desprezada pela sociedade, ela era admirada pela sociedade do seu tempo, porque as pessoas olhavam para aquela comunidade e viam um grupo pequeno, um grupo pobre, um grupo de pessoas à margem da sociedade em muitos momentos, mas um grupo verdadeiro, genuíno, sincero, que realmente comprometeram a sua vida em nome da fé em Jesus Cristo de Nazaré, que cuidavam uns dos outros, que amavam uns aos outros, que perdoavam uns aos outros e que estavam sempre cuidando de todos que faziam parte daquela comunidade, que revelavam uma fé sincera, genuína e desinteresseira. E com isso, eles contavam com a simpatia e com o apreço de todo o povo. E o texto conclui dizendo que dia após dia Deus acrescentava naturalmente as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto nos faz pensar sobre o nosso papel enquanto cristãos e cristãs e o papel essencial da comunidade de pessoas que dizem crer em Jesus de Nazaré. Que isso sirva de bússola e de inspiração para as nossas vidas e que você e a sua família tenham uma semana de inspiração, de reflexão, uma semana de paz e uma semana de vivência do discipulado cristão. Grande abraço para você, para toda a sua família e em breve nos encontramos em mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Até lá!